Ô Renatinha, me conta o seguinte, quer dizer que nós vamos falar hoje sobre o aumento de reformas e obras no Brasil, é isso? Menino, pois é. Tem um setor aí que tá sendo muito procurado, né? Principalmente de um ano pra cá, pandemia, né, querido? Né? É o setor de construção, né, de obras, a galera tá querendo fazer uma reforma, né, Você também tá nessa, né, Renatinha? Tô nessa, eu tô acabando, graças a Deus, tá? Nossa senhora, porque também... Que luta, viu? É difícil. É difícil, mas é ótimo, tá? Porque o resultado é maravilhoso. Bacana. Bom, um estudo feito, inclusive, pela empresa Arcademy apontou que o crescimento de obras e reformas foi de quase 60% aqui no país. Olha isso. Caramba! Muito alto, né? É muito coisa. alto esse índice. Agora, o porquê desse cenário, a gente vai saber hoje, aqui no Na Frequência, agora com a nossa entrevistada, que é a arquiteta Raquel Terrot. Raquel, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda na Frequência. Boa tarde, obrigada pelo convite aí, pra gente poder falar um pouquinho sobre esse tema que tá bem difundido aí. Pois é, nossa, e como cresceu, né, Raquel? Bastante. Que bastante. coisa. Eu queria saber o porquê, né, assim, o que você refere, né, a esse aumento aí de reformas, né, principalmente as obras, né, que as obras cresceram muito também. E nesse momento de pandemia, né? Sim, exatamente. Com a pandemia, né, as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa, né, e com isso elas começaram a perceber mais falhas dentro do ambiente, começaram a identificar a identidade do ambiente mesmo com a própria característica, né, a personalidade da pessoa, e surgiu essa necessidade mesmo de começar a mexer nos ambientes, a melhorar, ficar mais tempo dentro de casa. A gente começa a olhar e querer mudar tudo. Né? A gente vê aqueles detalhes que a gente não via antes, hein, Márcio? Exatamente. Né? E aí, por isso, então, por conta das pessoas em casa, esses detalhezinhos foram sendo observados, e aí vão fazer uma reforma aqui, outra ali, e aí acabou que aumentou, então. Exatamente. Que coisa, hein, Márcio? Bacana. Agora, Raquel, quais são as reformas aí mais solicitadas e feitas durante esse momento? Conta pra gente. Então, a gente identificou duas reformas principais, né? Área de lazer, que as pessoas passaram a não ter mais lazer fora de casa. Então, essa foi uma busca muito grande por espaços gourmet, apartamentos adaptando varandas também para ter esse tipo de lazer para dentro de casa. E o outro principal é o trabalho, né, gente? Muita gente trabalhando agora em casa teve que adaptar a própria estrutura, que a casa não tinha esse tipo de estrutura, tiveram que trazer o trabalho para dentro de casa, né? Então, foram os dois pontos principais que a gente viu lá no escritório. E também obras, né? Construção de casas. Pessoas que já tinham esse sonho, já pensavam mesmo em construir, passaram a colocar em prática também. Olha que coisa. E é muito difícil, Raquel, assim, porque é muito de imediato, né? Esse crescimento foi muito, assim, instantâneo. É muito difícil, assim, lidar com esse tipo de aumento mesmo, vocês que trabalham com arquitetura, porque o setor deu uma aquecida, né? Bastante. E aí, como é que lida com esse aumento, assim? Olha, o escritório... foram dois pontos, né? Apesar da gente enxugar a nossa estrutura por causa do trabalho acontecer de forma remota, né? A equipe enxugou um pouco, a gente adaptou também toda a estrutura do escritório para ela acontecer online. E a própria reunião online ajudou muito a gente a otimizar o nosso tempo com essas reuniões, com deslocamentos em obra. Isso facilitou bastante os nossos processos dentro do escritório para atender essa demanda crescente também, né? A adaptação tem que ser dos dois lados, né, Raquel? E assim, você falou até que as obras, né, e as reformas estão sendo em casa, vocês perceberam isso mais em casa, porque as pessoas estão ficando mais em casa, mas as empresas também procuraram por essas reformas, essas obras também, ou ficou mais focado na casa mesmo? Mais focado na casa, porque as empresas, as pessoas se adaptaram à estrutura para trabalhar dentro de casa. Então não só foi reforma mesmo, mas mobiliários também e equipamentos, infraestrutura para se adaptar ao trabalho dentro de casa. Legal. Muito bacana. Raquel, os preços aumentaram também, né? Porque mesmo assim as pessoas estão procurando então por materiais para reformar o ambiente, é isso? Sim, exatamente. A gente acredita que esse aumento no preço dos materiais foi a oferta e a procura, né? Como aumentou o número de obras, muitas fábricas diminuíram a produção por conta da pandemia e a gente teve uma baixa de materiais de acabamento, de mobiliários, de alguns equipamentos nas lojas e acaba que o preço subiu bastante.
Acho que esse foi o principal ponto, né, do aumento, mas a adaptação do espaço, que foi muito urgente, né? Casas que antigamente tinham uma rotina de crianças indo para escolas, para creches, e o trabalho sendo de uma maneira direta na empresa, passando a ser dentro de casa, então a adaptação teve que ser muito urgente. É verdade. E a procura também, você disse que as empresas, né, de arquitetura, principalmente os escritórios de arquitetura, eles tiveram também que se adaptar, eles começaram a fazer, né, vocês começaram a fazer atendimentos online. Aí eu queria saber como é que é esse atendimento online, né, porque é uma coisa tão visual, né, o Raquel, que assim, como que é fazer esses atendimentos com clientes, né, o cliente distante de você e tudo feito por computador, como que é? Essa foi uma nova realidade para o escritório. A gente se adaptou a esse mundo online, mas o que a gente vê é que muitas plataformas, né, para reuniões online, chamadas de vídeo, isso ajudou a gente muito no escritório, né, para a gente conseguir fazer esse trabalho de forma remota. Não só o trabalho, o atendimento com o cliente por chamadas de vídeo, o cliente faz vídeo do ambiente, fotografa todo o espaço, mas também para o atendimento mesmo com o cliente. A gente remodelou a nossa forma de apresentar, que antigamente era toda presencial. Raramente a gente acontecia no modo online, mas a forma de apresentar, o padrão, né, de apresentação passou a ser também todo digital, né? E é um trabalho interessante, né? Totalmente de forma virtual, né, Renatinha? Pois exato, né? O quão desafiador, né? Isso que eu ia dizer. É desafiador pra caramba, né, Raquel? Bastante, né? Pra gente lá, a gente adaptou isso, mas surpreendentemente tem funcionado muito bem, né? Pra gente, no início, a gente teve uma certa resistência a essa forma virtual, porque a gente sabe que o presencial é muito mais interessante, né? É muito mais gostoso de você discutir sobre a sua casa, sobre o seu projeto, mas o online a gente conseguiu, né, estabelecer algumas formas de apresentar o trabalho, o nosso projeto, que por ser visual a gente usa muito de imagens, de 3D. Isso facilitou criar essa aproximação com o cliente também. O 3D é bom, né? É legal, porque fica uma coisa, parece uma coisa tão real, assim, né? Parece que você tá ali dentro mesmo, assim, né? Você olha, vai ficar desse jeito, né? Vai ficar exatamente assim, é legal pra caramba. Raquel, e vocês acham que esse atendimento virtual, ele vai continuar? Sim, eu acredito que sim, principalmente pela otimização do nosso tempo, né? Não só direto com o cliente, como nas obras, né? O tempo que a gente tinha com deslocamento para resolver alguma pendência na obra, que às vezes a obra parava porque a gente não estava lá, por vídeo, por chamada de vídeo, por imagens, por foto, a gente já consegue resolver isso com muito mais agilidade, direto com os construtores também. Dá uma otimizada, né? Sim, facilita bem o nosso trabalho. Exatamente. Você falou em obra, Raquel, eu queria saber, assim, qual que é o momento, assim, o momento ideal para você pensar em fazer uma obra e até executar, começar a executar mesmo? O mercado, tem que analisar como está o mercado, tem que analisar a estação do ano, por exemplo, para não pegar um momento de chuva. O que tem que analisar para poder começar realmente uma obra? Sim, vários fatores, né? Acho que o principal mesmo é o tipo de projeto que a gente vai executar, quando é uma reforma ou quando é um projeto, uma casa, por exemplo, do zero, uma construção que ela acontece do zero, são dois processos bem diferentes, um mais demorado que o outro, né? Então a gente tem que analisar isso, se vão ter questões burocráticas, prefeituras, para poder a gente fazer um planejamento para o cliente, né? O nosso trabalho realmente ele vai muito além do projeto. A gente faz um planejamento de toda a obra que o cliente vai executar, do desejo dele, é o sonho dele que a gente tem que colocar em prática. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, para ele ter o planejamento certo, ele começar a obra sabendo o resultado final, quanto vai gastar e principalmente o tempo que vai levar para ser executado. Com certeza. Foi bacana, Renatinha, falar sobre o tempo aí, já mudou, tá vendo, Renatinha? Que loucura. Olha lá o sol. Não, Raquel, a gente de fora é bipolar mesmo, né? Não é verdade? Raquel, e a gente tá comentando aqui sobre essas mudanças, o jeito de se atender de forma virtual, essa coisa toda. Como é que você enxerga o mercado daqui para frente, Raquel?
Olha, eu enxergo de uma maneira muito positiva, né? Porque a gente vê por essa alta demanda de projetos de arquitetura, não só lá no escritório, mas também outros colegas de profissão, que a gente vê que a demanda está muito grande. A gente viu essa preocupação do cliente procurar um profissional de arquitetura, né? E eu acho isso muito interessante, é muito importante, porque a gente vê que teve uma valorização da execução de um projeto, de ter um profissional executando a sua obra. É uma curiosidade pessoal, mas assim, a gente vê muito essas obras, nessas construções, por exemplo, de apartamentos bem pequenininhos, e é engraçado assim, o quanto que os arquitetos também, eles foram acionados, né? O quanto aumentou essa procura por arquiteto, porque esses apartamentos muito pequenininhos, eles precisam de uma toque, estrutura, né? Exatamente, de um planejamento, na verdade, porque senão você perde espaço ali, exatamente, né? Aí eu queria saber, assim, se realmente com isso, vocês começaram a fazer mais planejamentos e reformas nesses apartamentos específicos, ou não, se é uma coisa assim muito aleatória mesmo. Sim, o planejamento, ele é importante nesse ponto, não só para os projetos dos clientes que já têm o desejo de mudar e quer fazer um trabalho diferenciado, quer colocar a própria identidade, a própria personalidade no projeto, já que ele passa mais tempo dentro de casa, ela tem que ter a cara, né? Tem que ter o coração, né? Então, e tem que ser aconchegante também. Exatamente, né? Tem que ter esse aconchego. Não só para projetos para clientes que vão reestruturar e colocar abaixo o apartamento e fazer um novo, até para clientes que não são proprietários, né? Então a gente vê uma maneira de a gente remodelar o espaço, sendo que não é um apartamento próprio, e ele poder mudar, criar uma personalidade para ele no projeto, sem mexer muito, sem ser muito abrangente, né? Muito bom. Bacana. Raquel, pra gente finalizar aqui o nosso papo, tá chegando ao final, qual a dica que você dá pra galera que tá curtindo na frequência hoje e tá a fim de dar aquela reformada básica? Vamos fazer uma obra, né? Assim, né? Vamos colocar tudo abaixo aqui e vamos construir do zero. Faz tudo de novo, né, Renatinha? Exatamente, né? Procurar um profissional de arquitetura, eu acho que isso é fundamental, né? Você ter esse profissional, ele vai te ajudar não só no projeto, mas o nosso trabalho, ele tem essa responsabilidade, né? A gente trabalha com o sonho do cliente, né? E às vezes é um sonho muito alto, é um sonho muito caro. A gente tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que é o principal, né? Para todas as pessoas que pensam em reformar, pensam em fazer uma obra, não deixe de ter esse profissional do lado, porque muitas vezes o investimento que faz num profissional de arquitetura, você vê em retorno na sua obra, em economia e em planejamento também. Exatamente. Muito bom, né? Eu queria que você, Raquel, deixasse seus contatos, suas redes sociais, pra galera também que tá escutando a gente, quiser saber mais sobre seus trabalhos, suas dicas também. Fala pra gente, rede social, contato, site, enfim. Sim, eu tô no escritório, eu sou a Harmônica Arquitetura, né? Que é a nossa rede social, acho que é o nosso principal ponto de poder expor o nosso trabalho, né? O nosso Instagram. E o nosso trabalho, ele é muito pautado na sustentabilidade, né? A gente tem um foco lá, a gente coloca bastante dicas, bastante formas do trabalho da arquitetura também ter essa preocupação. Ele tem um papel fundamental na sustentabilidade, nas escolhas de projeto, na viabilidade econômica, e isso são pontos que que é bem o nosso foco lá do escritório, né? Então pode repetir o perfil? Harmônica Arquitetura. Harmônica Arquitetura, bom demais. Show de bola, 4h16. A gente conversou então com a arquiteta Raquel Terror aqui no Na Frequência. Raquel, sucesso e saúde. Obrigada, muito obrigada, gente. Obrigadão, tamo junto. Aquele abraço. Na Frequência.